Bem no fundo do mar, a água é azul como as pétalas das mais bonitas centáureas e pura como o cristal mais transparente. Mas é tão profundo, mais tão profundo do que qualquer âncora pode alcançar. Seria preciso empilhar uma quantidade de torres de igreja umas sobre as outras, a fim de verificar a distância que vai do fundo à superfície. Lá é a morada do povo do mar. Agora, não pense nem por um instante que não há nada lá além de areia nua e branca. Oh, não! As mais maravilhosas árvores e plantas crescem no fundo do mar. Seus talos e folhas são tão leves que o menor movimento da água faz com que eles se agitem, como se estivessem vivos. Todos os peixes, grandes e pequenos, deslizam por entre seus galhos, assim como os pássaros fazem no ar. No lugar mais profundo está o castelo do Rei do Mar, cujos muros são feitos de coral e as janelas compridas e pontuadas são feitas do mais claro âmbar. O teto é formado de conchas que se abrem e fecham com a corrente. É uma visão linda. Cada concha encerra uma pérola deslumbrante e a menor delas honraria a mais bela coroa de qualquer rainha. Há muitos anos que o Rei do Mar estava viúvo e sua velha mãe mantinha a casa. Era uma mulher inteligente, mas orgulhosa de sua linhagem. Era por isso que usava 12 ostras em sua cauda, enquanto todos os outros de alta posição tinham de se contentar com 6. Sobre outros aspectos, ela merecia elogios pelos cuidados que tinha para com suas netas bem-amadas, as princesinhas do mar. Eram 6 lindas crianças e a mais moça era a mais encantadora. Sua pele era clara e delicada como uma pétala de rosa. Seus olhos eram azuis como um lago profundo. Todavia, como todas as outras, não tinha pés e seu corpo terminava numa longa cauda de peixe. Durante o dia inteiro, as princesas do mar brincavam nos grandes salões do castelo, onde flores viçosas cresciam direto das paredes. As grandes janelas de âmbar ficavam abertas e os peixes entravam por elas nadando, assim como as andorinhas entram voando em nossas casas quando abrimos as janelas. Os peixes deslizavam até as princesinhas, comiam em suas mãos e aguardavam um afago. Fora do castelo havia um belo jardim com árvores de um azul penetrante e de um vermelho flamejante. Seus frutos cintilavam como ouro e suas flores, agitando sem cessar seus talos e suas folhas, assemelhavam-se a labaredas. O próprio solo era da mais fina areia, porém azul como uma chama de enxofre. Um singular fulgor azulado envolvia tudo que estava à vista. Se você estivesse lá embaixo, não saberia que estava no fundo do mar, sem nada além do céu acima e abaixo de você. Quando havia calmaria, era possível vislumbrar o sol, que parecia uma flor púrpura de cujo cálice jorrava luz. Cada uma das princesinhas tinha seu próprio terreno no jardim, no qual podia cavar e plantar a seu bel prazer. Uma arrumou seu canteiro de flores na forma de uma baleia. Outra achou mais interessante moldar o seu como uma sereiazinha. Mas a caçula fez o seu bem redondo, como o sol, e só quis flores rubras, como o brilho dele. Era uma criança curiosa, sossegada e pensativa. Enquanto as irmãs adornavam seus jardins com as coisas maravilhosas que obtinham de navios naufragados, ela não admitia nada além de flores rosa avermelhadas, que eram como o sol lá no alto e uma estátua de mármore.
A estátua era de um encantador rapaz esculpida em pura pedra branca que havia descido ao fundo do mar depois de um naufrágio. Perto dela, a princesinha havia plantado um salgueiro cor-de-rosa que cresceu esplendidamente e deixava sua fresca folhagem cobrir a estátua até o solo azul arenoso do oceano. Sua sombra ganhava um matiz violeta e, como os ramos, nunca ficava parada. As raízes e a copa da árvore pareciam estar sempre brincando, tentando beijar um ao outro. Não havia nada de que as princesas gostassem mais do que ouvir sobre o mundo dos seres humanos acima do mar. Sua vovozinha lhes contava tudo o que sabia sobre os navios e as cidades, as pessoas e os animais. Uma coisa em especial as impressionavam com sua beleza: saber que as flores exalavam uma fragrância. Não havia nenhuma no fundo do mar, e também que as árvores na floresta eram verdes e que os peixes que voavam nas árvores sabiam cantar tão docemente que era um prazer ouvi-los. A avó chamava os passarinhos de peixes. De outro modo, as princesinhas do mar, que nunca tinham visto um pássaro, não a teriam compreendido. Quando vocês completarem 15 anos, disse a avó, vamos deixá-las subir até a superfície e se sentar nos rochedos à luz do luar para ver os grandes navios passarem. Verão florestas e também cidades. No ano seguinte, uma das irmãs completaria 15 anos, mas as outras, bem, cada uma era um ano mais nova que a outra, de modo que a mais nova teria de esperar nada menos que 5 anos para subir das profundezas do mar para a superfície e ver como são as coisas por aqui. Mas cada uma prometia contar às outras tudo o que visse e o que lhe parecia mais interessante naquela primeira visita, pois nunca estavam satisfeitas com o que a avó contava. Havia uma infinidade de coisas sobre as quais ansiavam ouvir. Nenhuma das sereias era mais curiosa do que a caçula, e era também ela, tão quieta e pensativa, a que tinha de suportar a mais longa espera. Em muitas noites, ela se postava à janela aberta e fitava, através das águas azul escuras, os peixes sacudir suas nadadeiras e caudas. Olhava bem para o alto e podia ver a lua e as estrelas, embora sua luz fosse muito pálida. Através da água pareciam muito maiores que aos nossos olhos. Se uma nuvem escura passava acima dela, sabia que era uma baleia que nadava sobre a sua cabeça ou um navio cheio de passageiros. Aquelas pessoas nem sonhavam que uma sereiazinha estendia suas mãos brancas para o casco do navio que fendia as águas. Assim que fez 15 anos, a mais velha das princesas foi autorizada a subir à superfície do oceano. Quando voltou, tinha dezenas de coisas para contar. O mais delicioso, ela disse, foi ficar deitada em um banco de areia perto da praia numa noite de lua, com o mar calmo. Foi possível contemplar a grande cidade, onde as luzes brilhavam como milhares de estrelas. Podia ouvir músicas harmoniosas e o ruído de carros e pessoas. Podia ver todas as torres das igrejas e ouvir os sinos tocando. E exatamente por não ter chegado perto de todas essas maravilhas, ansiava ainda mais por todas elas. Oh, como a irmã caçula bebia aquelas palavras. E mais tarde à noite ficou junto à janela aberta, fitando através das águas azul escuras, pensando na cidade grande com seus ruídos e luzes, e até imaginou ouvir os sinos das igrejas tocando para ela. No ano seguinte, a irmã teve permissão para subir mar acima e nadar onde quisesse. Chegou à superfície bem na hora do pôr do sol. Foi a visão mais bela de todas, ela contou.
todo o céu parecia ouro e as nuvens. Bem, ela simplesmente não conseguia descrever como eram lindas ao passar, em tons de carmesim e violeta, sobre sua cabeça. Mais veloz ainda que as nuvens, um bando de cisnes selvagens voou como um longo e branco véu sobre a água, rumo ao sol poente. Ela nadou nessa direção, mas o sol se pôs e sua luz rósea foi engolida pelo mar e pela nuvem. Depois chegou a vez da terceira irmã. Era a mais ousada de todas e nadou até um largo rio que desaguava no mar. Avistou admiráveis colinas verdes cobertas com videiras, castelos e fazendas situados no meio de florestas soberbas e imensas. Ouviu o canto dos pássaros e o sol era tão quente que teve de mergulhar muitas vezes na água para refrescar o rosto ardente. Numa pequena enseada, topou com um bando de criancinhas humanas, divertindo-se completamente nuas na água. Quis brincar com elas, mas ficaram aterrorizadas e fugiram. Depois, um animalzinho preto foi até a água. Era um cachorro, mas nunca tinha visto um. O animal latiu tanto que ela ficou assustada e nadou para o mar aberto. Mas disse que jamais esqueceria a magnífica floresta, as colinas verdes e as lindas criancinhas que sabiam nadar, embora não possuíssem caudas. A quarta irmã não foi tão ousada. Preferiu ficar no meio do mar selvagem, onde a vista se perdia ao longe. Mas foi exatamente isso, ela lhes contou, que tornou sua visita tão maravilhosa. Podia ver por milhas e milhas ao seu redor, e o céu se arredondava em volta da água como um grande sino de vidro. Vira navios, mas a uma distância tão grande que pareciam gaivotas. Os golfinhos brincavam nas ondas e as baleias esguichavam água tão poderosamente de suas narinas que pareciam estar cercadas por uma centena de chafarizes. E agora era a vez da quinta irmã. Como seu aniversário caía no inverno, ela viu coisas que as outras não tinham visto da primeira vez. O mar perdera sua cor azul e adquirira um tom esverdeado, e sobre ele flutuavam enormes icebergs. Cada um parecia uma pérola, ela disse, mas eram mais altos que as torres de igrejas construídas pelos seres humanos. Apareciam nas formas mais fantásticas e brilhavam como diamantes. Ela se sentara num dos maiores icebergs e todos os navios pareciam ter medo dele, pois passavam navegando rapidamente e muito distante do lugar onde ela estava sentada, com o vento gracejando seus longos cabelos. Mais tarde naquela noite, uma tempestade cobriu o céu de nuvens. Trovões estrondeavam, relâmpagos chispavam e as ondas escuras elevavam os enormes blocos de gelo tão alto que os tiravam da água, fazendo-os reluzir na intensa luz vermelha. Todos os navios recolheram as velas e, em meio ao horror e ao alarme geral, a sereia permaneceu sentada tranquilamente no iceberg flutuante, vendo os relâmpagos azuis zigue-zaguearem no mar resplandecente. Na primeira vez que as irmãs subiram à superfície, ficaram encantadas de ver tantas coisas novas e bonitas. Porém, quando ficaram mais velhas e podiam emergir sempre que queriam, mostravam-se menos entusiasmadas. Sentiam saudade do fundo do mar. E depois de um mês diziam que, afinal de contas, era muito mais agradável lá embaixo. Era tão reconfortante estar em casa. No entanto, muitas vezes, ao entardecer, as 5 irmãs davam-se os braços e flutuavam juntas. Suas vozes eram encantadoras, como nenhuma criatura humana poderia possuir. Antes da aproximação de uma tempestade, quando esperavam o naufrágio de um navio,
As irmãs costumavam nadar diante do barco e cantar docemente as delícias das profundezas do mar. Diziam aos marinheiros para não terem medo de mergulhar até o fundo, mas eles nunca entendiam suas canções. Pensavam estar ouvindo os uivos da tempestade e nunca viam as maravilhas que as sereias prometiam. E assim que o navio afundava, os homens se afogavam e somente seus cadáveres chegavam até o palácio do rei do mar. Quando as irmãs subiam pela água de braços dados, a caçula sempre ficava para trás, sozinha, acompanhando-as com os olhos. Teria chorado, mas as sereias não têm lágrimas e sofrem muito mais que nós. Oh, se pelo menos eu tivesse 15 anos, ela dizia. Sei que vou gostar muito do mundo lá de cima e de todas as pessoas que vivem nele. Então, finalmente, ela fez 15 anos. Bem, agora você logo escapará das nossas mãos, disse a velha rainha, sua avó. Venha, deixe-me vesti-la como suas outras irmãs. E pôs no seu cabelo uma coroa de lírios brancos em que cada pétala de flor era metade de uma pérola. Depois, a velha senhora mandou trazer 8 grandes ostras para prender firmemente na cauda da princesa e mostrar sua alta posição. Ai, isso dói, disse a pequena sereia. Sim, a beleza tem seu preço, respondeu a avó. Como a pequena sereia teria gostado de se livrar de todos aqueles adornos e pôr de lado aquela pesada coroa. As flores vermelhas de seu jardim assentavam-lhe muito melhor, mas não ousou fazer nenhuma alteração. Adeus, disse ao subir pela água tão leve e límpida quanto as bolhas se elevam à superfície. O sol acabara de se pôr quando ela ergueu a cabeça sobre as ondas, mas as nuvens ainda estavam tingidas de carmesim e ouro. No alto do céu pálido e rosado, a estrela vespertina iluminava clara e vívida. O ar estava ameno e fresco, e o mar aprazível. Um grande navio de 3 mastros estava à deriva na água, com apenas uma vela içada, porque o vento estava brando. Os marinheiros estavam refestelados no cordame ou nas jardas. Havia música e canto a bordo, e quando escureceu, uma centena de lanternas foi acesa. Com suas muitas cores, tinha-se a impressão de que as bandeiras de todas as nações flutuavam no ar. A pequena sereia nadou até a escotilha da cabine e, cada vez que uma onda a levantava, podia ver através do vidro transparente uma quantidade de homens magnificamente trajados. O mais belo deles era um jovem príncipe com grandes olhos escuros. Não tinha mais de 16 anos. Era seu aniversário e era por isso que havia tanto alvoroço. Quando o jovem príncipe saiu para o convés, onde os marinheiros estavam dançando, mais de uma centena de foguetes zuniram rumo ao céu num esplendor, tornando o céu tão brilhante quanto o dia. A pequena sereia ficou tão assustada que mergulhou, se escondendo sob a água, mas rapidamente pôs a cabeça para fora de novo, e veja, parecia que as estrelas lá do céu estavam caindo sobre ela. Nunca vira fogos de artifícios. Grandes sóis rodopiavam ao seu redor, lindos peixes de fogo refulgentes lançavam-se no ar azul, e todo esse brilho se refletia nas águas claras e calmas embaixo. O próprio navio estava tão deslumbrantemente iluminado que se podiam ver não só todas as pessoas que lá estavam, como a corda mais fina. Que elegante parecia o jovem príncipe quando apertava as mãos dos marinheiros. Ele ria e sorria enquanto a música soava pelo ar da noite agradável. Já era muito tarde, mas a pequena sereia não conseguia tirar os olhos do navio
ou do Belo Príncipe. As lanternas coloridas se apagaram, os foguetes não mais subiam no ar e o canhão cessara de dar tiros. Mas o mar estava inquieto e era possível ouvir um som queixoso sob as ondas. Ainda assim, a pequena sereia continuou na água, balançando-se para cima e para baixo para olhar a cabine. O navio ganhou velocidade. Uma após outra, as suas velas foram desferidas. As ondas cresciam, nuvens negras se agrupavam no céu e relâmpagos faiscavam à distância. Uma terrível tempestade estava se formando. Por isso, os marinheiros recolheram as velas, enquanto o vento sacudia o grande navio e o arrastava pelo mar impetuoso. As ondas subiam mais e mais altas, até se assemelharem a enormes montanhas, ameaçando derrubar o mastro. Mas o navio mergulhava como um cisne entre elas e voltava a subir em cristas sublimes e espumosas. A pequena sereia pensou que devia ser divertido para um navio navegar daquele jeito, mas a tripulação pensava diferente. O barco gemia e rangia. Suas pranchas sólidas rompiam-se sob as violentas pancadas do mar. O mastro partiu-se ruidosamente em dois, como um junco. O navio inclinou quando a água se precipitou no porão. De repente, a pequena sereia percebeu que o navio estava em perigo. Ela mesma tinha de ter cuidado com as vigas e os destroços à deriva. Em certos momentos ficava tão escuro que não conseguia enxergar nada, mas então o clarão de um relâmpago iluminou todos a bordo. Agora era cada um por si. Ela estava à procura do jovem príncipe e no momento em que o navio estava se partindo, viu-o desaparecer nas profundezas do mar. Por um instante ficou bastante entusiasmada, pois pensou que agora ele poderia viver no seu mundo. Mas logo se lembrou que os seres humanos não vivem debaixo da água e que ele só chegaria morto ao palácio de seu pai. Não, ele não podia morrer.